Atenção! Para uma melhor experiência ouvindo este podcast, recomendamos que você use fones de ouvido. No ar, episódio 5 do Assombração, com o início da série sobre o lendário casal Ed e Lorraine Warren, que deu origem a vários filmes de terror famosos como Invocação do Mal, A Freira e Annabelle. Meu nome é Levi Palomo e neste primeiro episódio da série você vai conhecer a história real do casal Ed e Lorraine Warren, um dos maiores investigadores paranormais de todos os tempos que marcaram época com casos e mais casos de assombrações. Começa agora a sua quinta experiência sobrenatural. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Está começando o Assombração. Histórias reais, relatos, casos famosos, mistérios, espíritos, fantasmas, demônios, vultos. O que realmente é a assombração? Lorraine Rita Warren nasceu em 1927 e era médium de transe. Basicamente, ela recebia o espírito no seu próprio corpo e também era clarividente, com uma capacidade maior de percepção de energias e manifestações espirituais. Ela era estudante em colégio católico e um dia ela falou para uma das freiras do colégio que a luz que vinha dela era mais forte que a luz que vinha da Madre Superiora. E por conta desse comentário, ela ficou de castigo por 3 dias seguidos, sem poder falar ou brincar com as suas amigas da escola. O pior é que Lorraine não podia contar das coisas que via nem mesmo para os seus pais, por ter medo da reação deles. E tudo que ela via, guardava para si mesma até o dia em que conheceu Ed. Edward Warren Miney, que nasceu em 1926 e cresceu em uma casa assombrada em Connecticut dos 5 até os 12 anos de idade. Sua família sempre dizia que tudo o que acontecia naquela casa devia ter uma explicação lógica. Mesmo quando Edward acordava às 3 horas da manhã, com a porta do armário abrindo e saindo uma bola de luz que se transformava em uma idosa que gelava o quarto todo com uma respiração ofegante e passos firmes no chão, enquanto ele repetia para si mesmo: existe uma explicação para isso. Anos depois, ele se tornou oficial de polícia e um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial, até que se tornou um pintor autodidata, especialista em demonologia e autor de livros. Essa é a história real do casal Ed e Lorraine Warren, que foram grandes investigadores paranormais. Eles se conheceram aos 16 anos e tinham um relacionamento normal como qualquer outro. Até que um dia, depois de alguns meses de namoro, Ed contou para Lorraine que via fantasmas. Mas o que ele não esperava era que Lorraine também não só via fantasmas, mas conversava com eles. Ed dizia que os espíritos estão ao nosso redor todos os dias, mas ninguém pode ver. Mas se você que está ouvindo a assombração nesse momento fosse como Lorraine, você poderia ver os espíritos clarividentemente, ou seja, a qualquer momento. Os anos se passaram e Ed e Lorraine se casaram e tiveram uma filha chamada Jude, que é destaque no filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Para ganhar a vida, os dois ficavam na calçada de casas que tinham uma certa fama de serem assombradas, enquanto Ed pintava na tela todos os espíritos que via entrando e saindo da casa. Os donos da casa achavam estranho ter um casal parado olhando para a casa deles e iam perguntar o porquê de eles estarem ali parados na frente da casa. E então, Lorraine se aproximava e mostrava aos donos da casa as pinturas feitas pelo marido, e explicava que aquelas pinturas eram um retrato dos fantasmas que Ed via entrar e sair dali de dentro.
Depois do susto, na maioria das vezes eles convidavam Ed e Lorraine para entrar e investigar mais a fundo esses espíritos. O primeiro caso. Em 1952, fundaram a Sociedade Nova Inglaterra para a Pesquisa Psíquica, com o objetivo de simplesmente investigar assombrações. Enfermeiros, médicos, investigadores e até policiais se ofereceram para trabalhar de graça nessa sociedade sem fins lucrativos. O primeiro caso que eles trabalharam foi em 1965, quando encontraram um fantasma de uma menina chamada Cynthia, que possuía o corpo de um menino e dizia através dele que estava procurando a mãe. E assim, o casal visitava cada vez mais locais mal assombrados. Após alguns anos, Ed se tornou a primeira pessoa autorizada pela Igreja Católica a realizar um exorcismo sem ser padre. Por mais de 50 anos, o casal lutou contra vários espíritos. Ed pesquisava sobre espíritos, demônios malignos e era auxiliar em sessões de exorcismos. Já Lorraine auxiliava os trabalhos de Ed com essas pesquisas e, além disso, ela tinha poderes psíquicos. Ed e Lorraine participaram de aproximadamente 4.000 casos. Alguns solucionados, outros continuam em mistério até os dias de hoje. Lorraine dizia: "Eu sempre gostei de ajudar os outros. Muitas vezes as orações e o terço eram suficientes para neutralizar os espíritos negativos e mandá-los de volta. Para expulsar os mais insistentes, nós tínhamos de realizar um exorcismo, o que era mais complicado, e precisávamos de provas concretas e de autorização da Igreja Católica. Quando o caso era urgente e não tínhamos um padre disponível, o próprio Ed realizava o ritual." A partir de agora, você irá conhecer alguns dos casos investigados por Ed e Lorraine e que serão tema dos nossos próximos episódios da série sobre as investigações de Ed e Lorraine Warren. Invocação do Mal. É a história do caso que tornou Ed e Lorraine muito famosos no mundo todo e que inspirou o primeiro filme da trilogia Invocação do Mal. A família Perron dizia viver na casa atormentada por muitos fantasmas, demônios e uma bruxa. Os detalhes dessa história você só descobre no próximo episódio da série Investigações de Ed e Lorraine Warren. Outro caso investigado por Ed e Lorraine que gerou grande comoção em todo o mundo aconteceu no ano de 1970, quando duas estudantes de enfermagem enviaram para o casal uma boneca que se tornaria o personagem mais conhecido dos filmes de terror. As jovens disseram para o casal que o objeto era tomado pelo espírito de uma menina e que o casal deveria tratar a boneca como se fosse uma pessoa normal, ou as consequências seriam muito graves. Invocação do Mal 2. Durante aproximadamente 18 meses, muitas pessoas presenciaram os movimentos estranhos de objetos e ruídos inexplicáveis apavoraram todos os moradores da casa, principalmente as 3 filhas de Peggy Hodgson, e especialmente Janet, uma menina de 11 anos que falava com uma criatura desconhecida. Por esses motivos, o casal Ed e Lorraine começaram a investigar esse caso. Horror em Amityville. Sete anos após os casos de Annabelle, em 1977, a família Lutz dizia ter sido expulsa da casa de Amityville por um demônio. De acordo com eles, a casa tinha sido tomada por uma presença demoníaca tão violenta que a única opção era sair de lá. Na mesma casa, um ano antes, um homem assassinou todos os 6 membros da sua própria família, os pais e os 4 irmãos, com tiros e requintes de crueldade.
Sabendo disso, os Warren foram os primeiros a chegar para investigar as alegações da família Lutz. A Dama de Branco. O cemitério Union, em Connecticut, é considerado o mais assombrado dos Estados Unidos. O local teve um famoso caso no final dos anos 80 de uma mulher de branco que aparecia quase sempre para as pessoas que visitavam o local. E o próprio Ed Warren diz ter visto esse espírito por várias vezes. A assombração da família Smurr. Esse caso durou entre 1974 e 1989 na casa de Jack e Janet Smurr. Segundo o casal Ed e Lorraine, eles testemunharam múltiplos fenômenos sobrenaturais. Cheiros, sons e até fogo nas paredes. Os Warren pegaram o caso em 1986 e declararam que a casa estava sendo ocupada por 3 espíritos e um demônio que havia agredido sexualmente Jack e Janet. Esses casos são alguns dos casos que serão contados aqui no Assombração nos próximos episódios da série Investigações de Ed e Lorraine Warren. E finalizando a série, você vai conhecer alguns dos objetos que estão guardados no Museu do Ocultismo, o maior acervo de artigos sobrenaturais do mundo, que já recebeu milhares de visitantes ao longo do tempo. Ele foi fundado em 1952, nos fundos da casa do casal Ed e Lorraine, com centenas de objetos amaldiçoados coletados pelo casal durante as investigações dos casos. Alguns médiuns experientes passaram mal só de entrar nesse museu e vários padres já entraram lá para fazerem exorcismos em alguns objetos, mas na maioria das vezes não tiveram sucesso nenhum. O casal Ed e Lorraine Warren nunca cobraram pelas investigações, mas sem dúvida nenhuma, eles ganharam muito dinheiro com a fama dos casos que eles investigaram. Ed morreu em agosto de 2006. Tempo depois, Lorraine disse ter recebido sinais dele após a morte. Um misterioso assobio em um restaurante onde Lorraine foi comemorar o aniversário do falecido. Lorraine Warren faleceu em abril de 2019, aos 92 anos de idade. As histórias aqui contadas neste episódio são reais, com total respeito e compromisso com a verdade. O roteiro deste episódio foi escrito por Mariana Gomes e eu, Levi Palomo. E no próximo episódio do Assombração, eu recebo mais um convidado aqui no nosso estúdio. Henrique Porto vem contar as experiências sobrenaturais vividas por algumas pessoas da família dele e, em especial, o caso de um parente que estava há muito tempo doente numa cama sem andar, ter sido encontrado morto e nu em um canavial. Senhoras e senhores, esse foi o episódio 5 do Assombração. Meu nome é Levi Palomo e eu te espero no próximo episódio do Assombração.